ao Oriente Médio. O principal negociador e presidente do parlamento do Irã disse que a implementação do cessar-fogo com os Estados Unidos é difícil, mas possível. Ao mesmo tempo, o presidente americano Donald Trump voltou a ameaçar Teherã caso um acordo de paz definitivo não seja alcançado. Américo Martins, é uma situação difícil de idas e vindas, Américo. E a gente vê agora essa declaração feita pelo próprio Irã, que está disposto a negociar. Resta saber com que termos, porque uma das prerrogativas é de que houvesse visita às instalações nucleares do Irã. E nem isso foi para frente. Pois é, Uribe, muito boa tarde para você, para a Tainá, uma ótima semana para vocês e para todo mundo que está com a gente. Uribe, essas negociações são de fato, como reconheceu o líder do parlamento iraniano, Mohammad Gaddafi, que é muito difícil, é uma negociação muito complicada, mas pela primeira vez nos últimos tempos, essa declaração também embute um otimismo. Ele diz que é muito complicado, mas que é possível chegar a um acordo. Até aqui, o Irã vinha desmentindo muitas afirmações dos Estados Unidos justamente nesse sentido, dizendo que era possível chegar ao acordo. O Irã batendo muito forte, dizendo que muitas coisas não estavam negociadas, muitas coisas não estavam definidas. E agora, num dos dias do funeral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que morreu no início dessa guerra, o líder do parlamento iraniano dá uma declaração que é um pouco mais realista, eu diria. Porque o Irã quer o acordo, claro que quer nas suas condições, mas é um acordo muito difícil de se chegar a alguma conclusão. E o presidente Donald Trump, sabendo dessas dificuldades e sabendo do lado iraniano, dos pedidos do lado iraniano, voltou a fazer pressão, dizendo que os Estados Unidos voltariam a atacar o Irã caso um acordo não fosse fechado. Então a gente tem essa realidade, por isso que eu me refiro a essas declarações do líder iraniano como declarações pragmáticas e realistas. É um acordo que é muito difícil, tem pontos em que os dois lados simplesmente não concordam, tem pontos que podem evoluir em algum sentido, e o presidente americano, sabendo disso, faz a ameaça do uso da força, justamente no momento em que o Irã está paralisado neste momento, celebrando a vida do Ali Khamenei, do ponto de vista deles, obviamente, fazendo as homenagens fúnebres a ele e à família dele, num dia em que milhões de pessoas foram às ruas de Teherã. Agora, nós temos pontos que não temos nenhum avanço, né? Você mencionou um deles, a questão nuclear do Irã. Pelo lado iraniano, eles também querem a liberação de bilhões e bilhões de dólares que estão parados no sistema financeiro internacional por conta das sanções contra o país. E como a gente não tem confiança entre os dois lados, como são dois lados que já negociaram muitas vezes, já se atacaram muitas vezes, a gente não tem ali uma boa vontade entre os dois lados. Por isso, essas dificuldades enormes. E para completar esse quadro, Uribe e Tainá, nós também não vamos ter nenhuma conversa até o final dessa semana, justamente por conta desse funeral do líder supremo, Ali Khamenei, um funeral que está atraindo milhões de pessoas às ruas de Teherã e outras cidades do país. O corpo vai passar até por outras cidades no Iraque, para que a população xiita do país também se despeça do líder iraniano, e até lá nada vai acontecer, a não ser essa troca de farpas entre os dois lados. Mas se você prestar bastante atenção, existe também uma possibilidade real de avanço nessa declaração do líder iraniano. Pela primeira vez, ele foi um pouco mais otimista. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho você volta, então, em instantes, né? Que agora a gente vai ainda falar de internacional, mas o nosso quadro, olha aí, o Bastidores pelo Mundo. A gente traz informação, reportagem do correspondente Fred Pleitgen. Ele está nas ruas de Teherã, enquanto centenas de milhares de iranianos acompanham o cortejo fúnebre do líder supremo Ali Khamenei. Agora detalhes e atualizações, vamos ver.
This is as close as we're going to get to the casket of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, as well as several of his family members who were killed in that joint U.S.-Israeli airstrike on February 28th. As you can see, as we stand here, the atmosphere is extremely charged up. Many of the people here, and it's a big crowd, are screaming "Death to America," and they're vowing revenge, both against the United States as well as President Donald Trump, and of course against Israel as well. The government has certainly brought out people in force here. They say they expect several million people to come out on the streets and to witness this. As the casket is now making its way through Tehran to then, at some point, be brought to other cities in Iran and Iraq. And today's its final resting place, the east of Iraq, in Mashhad. Reflected, CNN, Tehran. Isso é jornalismo na veia, no meio do cortejo, falando inglês ainda, o temor de que houvesse algum tipo de retaliação, mas jornalista é isso mesmo, a gente se aventura. A CNN opera no Irã com autorização do governo iraniano, mas mantém controle editorial completo sobre as reportagens, ou seja, não tem sido pressionada a publicar o que o regime iraniano quer, porque o jornalismo da CNN é sempre independente.